tudo bem? Voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial para falar de prevenção de acidentes domésticos com criança. Estou aqui com o Major Mar, obrigado por ter aceitado o convite. E nós vamos para um breve intervalo, só para dar um tempo de beber um golinho de água e voltamos com o nosso assunto em tempo cheio. Já imaginou uma escola de qualidade próxima da sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, no Fundamental 2 e Ensino Médio, no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos, eu falei que era rápido. E nós vamos entrar aqui no nosso assunto, mas eu quero deixar uma reflexão. A Bíblia nos fala que crianças são flechas, que os filhos são flechas. E a flecha ela tem que ser lançada em direção a um alvo. E nós temos que escolher muito bem o alvo e não podemos lançar a nossa flecha em qualquer lugar. E quando a gente fala de prevenção de acidentes, muitos acidentes poderiam ser evitados se nós tivéssemos guardado as nossas flechas no lugar certinho. Se a gente olhasse com mais atenção, se nós pais, adultos que cuidam de crianças, deixássemos o celular um pouquinho mais de lado. Então hoje nós vamos falar de números de ocorrências que envolvem crianças. Major, quando a gente fala de acidentes com crianças, quais são os números em Goiás hoje? O que nós temos? Bom, hoje os acidentes mais frequentes que envolvem crianças são afogamentos, lesões térmicas, ou seja, queimaduras e também intoxicação. Nos últimos 2 anos, do início de 2014, não chega a ser 2 anos, até a presente data, nós tivemos cerca de 300 atendimentos, 300 crianças para cada tipo de ocorrência dessas que eu citei. E nessa ordem, número, afogamento, Sim, elas são bem próximas, é queimaduras, 309, 317, 304, nessa ordem. Afogamentos, queimaduras e lesões térmicas intoxicação. e intoxicação. E essa quando a gente fala tudo isso está dentro de casa, né? Tudo isso, a maioria dos casos, dentro de casa. Dentro de casa. Sim. Então quando a gente fala por exemplo, do afogamento, o que é mais comum do afogamento no ambiente doméstico? Hoje em dia, a principal causa de afogamento dentro de casa são piscinas. Certo. Os pais ou os responsáveis, às vezes, por algum descuido, negligenciam esse cuidado ou terceirizam esse cuidado a uma outra pessoa e, infelizmente, a criança vem a óbito por afogamento. Afogamento hoje é uma das principais causas de óbito de crianças de até 11 anos de idade. Para você ter uma ideia, no Brasil, a cada dia, cerca de 5 crianças morrem É no Brasil grande. por afogamento. Então, às vezes, você pensa que é rapidinho, não, vou deixar ele rapidinho aqui na criança, vou sair para fazer alguma coisa, às vezes esse rapidinho se tornou 2, 3 minutos, foi o suficiente para a criança entrar na piscina, uma criança que não sabe nadar, que não está devidamente protegida, ela perder a consciência, então iniciar uma batalha ali árdua para tentar recuperar a vida dessa criança. Então, os pais, você citou uma coisa fantástica, porque os pais, quando estiverem cuidando de alguém, eles não podem estar distraídos, eles têm que estar 100% focados naquela criança que está na piscina, porque o risco, ele existe, ele é real, ele é alto, e uma coisa diferente do que a gente vê em filmes, em programas, o afogamento ele é silencioso.
A maioria das pessoas, e crianças ou não, quando estão se afogando, elas não gritam por ajuda. Elas ficam num estado de pânico ali, que o único instinto dela é sobreviver, é tentar se manter na superfície. Então você não vai ver aquele negócio, socorro, alguém gritar por ajuda. Então é um engano que os pais às vezes carregam e precisa ser desmistificado, porque o afogamento ele é silencioso. Então 1 minuto de distração é o suficiente, 10 segundos são suficientes para uma criança submergir. 1 minuto é o suficiente para ela perder a consciência. E alguns minutos ali sem consciência embaixo d'água, ela infelizmente pode vir a óbito. É muito rápido, né. E Muito quando a gente rápido. fala a questão do afogamento, não só a piscina, né. Por exemplo, eu tenho muito medo, eu não sei nadar, então eu não entro onde eu não enxergo o fundo de jeito nenhum, eu tô sempre ali igual a menina mesmo na beirinha, e eu ainda bem, dizem que o covarde não morre, né. Eu não sou corajosa com água. Mas, por exemplo, não só a piscina, né, tem Sim, outros tem tipos de outros afogamento. riscos. Sim, e nós já atendemos ocorrências de afogamentos em baldes. E se engana você pai, você mãe, que às vezes só tem um pouquinho de água, aquilo ali não vai ser suficiente para causar um afogamento numa criança. Apenas alguns centímetros de água, se a A criança idade dela ela também, né. tem a cabeça mais pesada, crianças estão aprendendo ali a andar, ela às vezes vai, por curiosidade, olhar o que tem no balde e a cabeça dela vai fazer tombar. Isso a gente tem N casos. Inclusive eu postei um até na rede social recentemente, só que esse o avô salvou a tempo. Então apenas uma pequena lâmina de água ali de 10 centímetros, a criança pode cair, se afundar e ao ninguém socorrendo a tempo, infelizmente, ela vai vir a óbito por afogamento. Outra situação que merece a atenção dos pais são banheiras de banho. Criança terminou o banho, esvazia a banheira. Hum. Não deixe a banheira lá. Em um pequeno descuido, a criança vai lá querer brincar, ela pode cair, mesmo que a banheira seja rasa, a criança já saiba andar, ela perde a referência espacial dela muito fácil. A criança ainda não tem esses feelings, esse sentimento, da noção espacial, assim como nós adultos temos, já bem adquiridos, bem exercitados. Então ela tá ali, não sabe como fazer para se girar, para se desvencilhar daquela situação. Então esvaziar banheiras, esvaziar baldes. Se você tem eu cansei de "brigar", entre aspas, com uma pessoa que trabalhava comigo lá em casa, que a minha filha mais nova, quando ela estava aprendendo a andar, ela estava deixando sempre balde cheio, abandonado. Limpava, esquecia balde abandonado no chão. Tive que ter algumas discussões sérias com ela, porque às vezes a gente está distraído, a criança vai lá, pode cair dentro do balde com a cabeça e acabar se afogando. Vaso sanitário também tem ocorrências? Sim, vaso sanitário é incomum. Eu não lembro de ter visto nenhuma ocorrência, no estádio S. Pode ter ocorrido, eu não tenho ciência, Uhum. mas existe sim essa possibilidade. Inclusive, eu quando tive filho, o primeiro, tenho 2 filhos, desde o primeiro eu instalei aquela trava para vaso, Eu tinha ela na minha anti-abertura de casa também. criança, porque existe sim um risco. Como eu falei, a criança está naquele mundo, está Onde naquela tem fase de água. exploração. Né, ela vai lá, vai querer ver o vaso, vai subir, cabeça pende, é mais pesado que o corpo, ela pode cair lá e infelizmente também se afogar. É um risco, apesar de ser incomum, é algo que você tem que estar alerta. A gente falar também questão porque nesses dias de calor, né, a danada da bacia no quintal, o menino ficar brincando com mangueira, aí às vezes larga lá, né, eu tenho uma bacia gigante na minha casa que eles usam para brincar. Então realmente a gente tem que estar com o sentido alerta, né, para tudo Sim, que envolve todos os criança. recipientes que podem acumular água, eles são possíveis causadores de afogamento, então a gente tem que estar sempre atento. Certo. Com relação à piscina, uma dica importantíssima é ter cerca, que essa piscina, se ela vai ser utilizada por criança, se tem criança na sua casa, você tem que instalar uma cerca ou aquele dispositivo, que cobre, que é resistente, que a criança não chega a se afundar. Tem alguns dispositivos muito bons já no mercado que garantem a segurança das crianças caso elas subam nesse local, ou mesmo que impeçam a criança de acessar a piscina. E outra dica extremamente importante: terminou de utilizar, fecha a piscina, crie esse hábito, é importantíssimo, mas outro hábito tão importante quanto é você não deixar brinquedos que a criança gosta na piscina após cercá-la, Que ela vai porque atrás. isso vai despertar a curiosidade da criança, vai despertar o interesse dela, ela vai procurar mecanismos às vezes, e a criança é surpreendente,
Você que é pai, você que é mãe, sabe. Você deve ter várias histórias para contar aí de coisas que seu filho te surpreendeu. Então ela pode tentar acessar a piscina para tentar buscar a bola que ela gosta, o brinquedo que ela gosta, o carrinho, a boneca, enfim. Então, não deixar brinquedos do lado de lá da cerca para que a Certo, criança né. não tente buscar. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né. Na minha casa tem a piscina, só que ela tem uma lona que fica em cima que realmente aguenta o peso de uma criança em pé, mas como ela tá lá no fundo do quintal e bate muito sol, eu tenho um toldo. Então quem tá dentro de casa vê o toldo, não vê o quintal. E parece que aquilo que a criança não tá olhando o tempo todo não desperta, né. É. Então assim, os meus filhos quase não vão no quintal, mas eu não bobeio de jeito nenhum, eu morro de medo. Eu tenho muito medo E de uma coisa muito importante, eu tô falando de várias coisas, todas são extremamente importantes com relação ao afogamento. Se a criança não sabe nadar, ou até sabendo nadar, coloque na criança aquela boia de espuma, que é um coletinho salva-vidas, você até eu trouxe até o modelo trouxe adequado, né. sim, pra mostrar. Isso, é isso aqui mesmo. A boia, ela tem que ser de espuma, igual essa daqui, ela não é inflável. Infláveis não são seguros, eles podem estar com vazamento, pode se for somente a boia inflável, ela pode sair do braço por causa do protetor solar, enfim, pode murchar e não ser o suficiente para manter a criança flutuando, quando você menos perceber, ela pode estar embaixo d'água. Então isso aqui é muito importante, ela mantém o tronquinho da criança suspenso e as boias do braço ajudam no equilíbrio da criança. Então isso aqui é fantástico. Toda criança, antes de entrar na piscina, deve usar. Eu vi um modelo semelhante a esse na internet, só que ela não tem esse colete. Ela prende aqui, mas eu já observei crianças usando, ela vai descendo. Apesar que tá presa no braço, Aham. a criança fica meio que puxando ela o tempo todo quando ela tá aqui na cintura. Então a que eu achei realmente mais Ah, ela não é tem o suporte ela sobre os não tem ombros. esse ombro aqui, esse Não, isso colete. não é interessante, né, Eu porque achei que o mais ideal é esse aqui, isso, porque ela porque ela vai fica descendo. manter no local adequado. Esse colete é a melhor forma. Se tiver ainda a alça que passa por baixo Eu sei aquela das que passa por pernas, dentro e das não tem ela no local Uhum. ideal, é mais importante ainda. Lembrando que o colete salva-vidas, ele tem que ser homologado pela Marinha de preferência, tem que ser nas dimensões adequadas de acordo com seu filho e sua filha, e também tem que comportar o peso do seu filho e da sua filha. Se ele não for suficiente, ele pode não ser eficiente no momento que for desejado, né. Uhum. E a vacina contra afogamento, qual é? Qual é? Aprender natação. Toda criança tem que aprender natação. Coloca seu filho na escola de natação, sua filha na escola de natação, incentiva ele a aprender a nadar, porque assim você está vacinando ele contra afogamento. Os meus filhos, o mais velho já fez, a caçula entrou agora, e assim, é necessidade, né, porque eu não fico em paz na água. Mesmo com ele que já sabe nadar, eu vem a tal da É o cãibra, correto. o cansaço. Sim, hoje em dia tem piscinas que você vai usar em ambientes públicos aí principalmente, que não possuem aquele ralo anti-aprisionamento, e aí você que está assistindo já deve ter escutado algum caso de pessoa que ficou presas no ralo da piscina e infelizmente veio a óbito por conta disso. Então o pai e a mãe, eles sempre têm que estar monitorando a criança durante a atividade de lazer na água. E você que tem uma piscina, instale um ralo anti-aprisionamento. Ele evita que, por exemplo, o cabelo seja sugado e a pessoa fique presa, porque ele tem vários microfuros que, se você preencher algum, ele não vai travar ali puxando o cabelo, ou o membro, ou o braço. Então, isso é bastante importante. Instale, isso é segurança para você, para sua família ou para as pessoas que utilizam a piscina que você possui. O papo tá bom, eu quase me perdi aqui. Nós temos que ir para o nosso intervalo, mas não vai embora, ainda tem muito assunto aqui com o Major. O Alô Criançada vai e volta logo logo, tá bom? Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade.
excesso de velocidade é o que mais causa acidentes de moto e é o que mais aparece no meu plantão. A pessoa não respeita o sinal vermelho, aí, claro, sofre acidente. E se não morrer, vai passar um tempão se recuperando. Vale a pena arriscar sua vida para ganhar alguns minutos? No trânsito, a pressa deixa marcas. Obedeça ao limite de velocidade e respeite a sinalização. Detran de Goiás. Voltamos, eu falei que era rápido. E agora eu quero entrar num assunto aqui, Major. A segunda causa, acidente térmico, fogo, Queimaduras. queimadura. O que que é mais comum, além da panela com o cabo virado para o lado de fora? Olha, tem de tudo. E aí você já deu um importante alerta, né? Você que vai cozinhar, não tem filho, tem criança na sua casa, mesmo que você não seja os pais dessa criança, crie o hábito de colocar o cabo da panela para a parte de dentro do fogão. Assim, nenhuma criança vai esbarrar e derrubar aquele conteúdo quente sobre ela, que normalmente é ocorrência grave. Então, isso é muito importante. Agora, bombinhas, criança mexendo com bombinha, Isqueiro. isqueiro, criança que vai brincar com vai pegar alguma coisa no forno, coloca alguma coisa para esquentar. Tem muitas crianças que atingem dependência mesmo, sem supervisão, de uma forma errada até, muito cedo. Então tem criança que com 10 anos já está ali cozinhando, colocando coisa no forno, tirando. Enfim, isso aí tudo pode causar queimadura. E as pessoas têm que saber também como agir nesses casos, né. Então a primeira coisa, queimadura. Sempre que houver queimadura de da visão ou de via aérea, ou nariz ou boca, são queimaduras graves. E sempre que a queimadura for maior que 10% do corpo, também é uma queimadura grave. E como saber qual o tamanho do corpo? Você Um vai ovo frito. como? Um ovo frito, que seria uma superfície de mais ou menos quanto? Aí Mais então, depende do tamanho do corpo da criança. Então você entendi. mede pela palma da mão da criança. Cada palminha dela equivale a 1% do corpo, Certo, entendeu? Então, 10 palmas equivaleria a 10%. É uma queimadura grave. certo. Queimaduras com menos de 10% de lesão térmica, ela o ideal é sempre você pegar a criança, levar para uma água corrente, temperatura ambiente, não quente, não gelada, temperatura A ambiente, mangueira. água fria, ou mangueira ou embaixo chuveiro, mantenha a criança ali ou adulto também, essa dica serve para adulto Uhum. também, por pelo menos 15 minutos ali resfriando. Por quê? Porque a lesão, ela permanece queimando em profundidade. Então queima aqui na pele, continua queimando as demais camadas da Não pele, sabia. tá. Então quando você resfria, você diminui o alcance, antes mesmo de levar para o médico. Salvo se a criança tiver perdido a consciência por conta de algum acidente, enfim, aí você leva para o médico mesmo sem resfriar antes. Agora, não sendo esse o caso, você resfria primeiro o corpinho da criança por pelo menos 15 minutos, e depois você aquece a criança, mantém ela aquecida e leva para o hospital de referência, para que ela possa então ser atendida. Às vezes a queimadura, ocorreu em algum lugar onde a criança estava vestida. Roupa. Então, se a roupa se grudar, se aderir à pele queimada, você jamais vai forçar para tirar, Certo. tá. Você vai cortar em volta, deixar a parte grudada e vai enxaguar da mesma forma. Enxágua, enxágua por 15 minutos, terminou ali de enxaguar, aquece a criança e leva para o hospital. Por que que eu falo com essa preocupação em aquecer a criança? Porque crianças têm mais o tecido, a pele dela, ela é ainda mais grossa, vamos dizer assim, de forma grosseira, do que a nossa. Então a troca de calor dela é ainda muito maior que a nossa. A regulação térmica dela é pior do que a nossa. Então você mantém ela aquecida, porque ela perdeu, às vezes, grande quantidade de pele para essa queimadura, e você pode estar levando ela a uma hipotermia ao resfriar ela por muito tempo. Então você resfria a queimadura, depois você aquece ela e leva para o hospital. Para não ter risco de hipotermia, você mantém ela sempre aquecida. Tudo na criança, né, é diferente. E eu acho que o nosso erro muitas vezes é querer tratar a criança pela ótica do adulto, né: "Ah, mas pra mim tá tudo bem, Sim. então você é com o menino à noite aí destampado com pouca roupa". Então assim, realmente a gente tem que ter um manual infantil, né, que é diferente, é uma vidinha pequena, mas
tem particularidades, né, eu não A gente sabia não essa pode questão, tratar da criança como um pequeno adulto, né. que fica queimando. Para isso, Isso justamente no campo médico, existe o campo já da pediatria, porque senão era muito fácil, pega um clínico geral, ele hum, atende a criança também, mas não, a criança ela tem as suas particularidades, é. e elas têm que ser respeitadas. Eu, por exemplo, questão de panela, lá em casa nem tem panela de cabo, eu gosto aquele cabo pequeno mesmo. Eu não tenho, por exemplo, meu filho outro dia falou: "Mamãe, vamos fazer um macarrão", eu falei assim: "Ah, a chama de trás". "Não, mas eu não alcanço", eu falei assim: "Não tem problema". "Mas por quê, filho?", "Porque eu tô fervendo água, eu não fervo água de jeito nenhum no da É frente". um cuidado que nem Né, todas as mães têm, então eu mas coloco na de trás. deveriam ter. Qualquer água É um que eu cuidado ponha com muito todo líquido, eu importante. coloco na de trás. Óleo, queimaduras com óleo que vai no corpinho da criança inteira, nossa, infelizmente são queimaduras graves, queimaduras que, a criança sobrevivendo, ela vai ter aquela sequela para o resto da vida, aquela cicatriz e provavelmente ela vai sofrer com aquilo, ela vai ter um trauma que precisa ser trabalhado, né. Então é muito importante tomar cuidado com as crianças no que diz respeito a queimaduras. Equipamento eletrônico, danado do celular carregando. Sim, olha, o equipamento eletrônico. Nós temos muitos números, né. Celular carregando. Aqui em Goiás, eu não estou me lembrando de choques elétricos com óbito, por conta de criança ou de adulto manuseando o celular, mas o risco existe. Principalmente se o celular for, falsificado, porque os carregadores, perdão, o carregador original, ele tem um sistema de bloqueio dentro dele, que impede uma sobrecarga de corrente, que passe uma voltagem, uma amperagem maior do que é determinada ali Uhum. naquele carregador. Só que as pessoas utilizam muitas vezes carregadores falsos, que às vezes não tem esse bloqueio, ou se possui, ele pode estragar mais facilmente do que o original. Então a corrente que passa ali às vezes é maior. Uhum. E ao manusear, principalmente molhada, tivemos casos recentes em outras cidades, eu não lembro qual cidade, até fiz um vídeo sobre o assunto, de uma criança, acho que tinha 11 anos, saiu do banho, foi pegar no celular que estava descarregando, tomou um choque e infelizmente veio a óbito. Então tem que ter o cuidado, não permita primeiro, que celular, não deveria ser entregue para criança tão cedo, né, porque isso já Uhum. tem alguns estudos que tem um problema de déficit neurológico com relação a isso, causa transtornos, eh, neurológicos na criança, você expor ela tanto tempo a uma tela. Mas se você permite que sua criança use o celular, não deixe que ela use ela carregando na tomada, existe sim o risco de choque elétrico. Apesar do risco não ser alto, né, "Ah, então porque eu sempre usei e nunca tomei", ele pode acontecer. É a mesma forma, muita gente joga na loteria mesmo sabendo que o risco é pequeno de ganhar, mas você tem esperança de acontecer, né. Não tem Agora o problema, prêmio, né, nesse por isso caso, que você não. nunca vai ganhar. Então E o carregador, tipo, tirei o celular, larguei o carregador lá. Lá em casa eu saio arrancando, não deixo de jeito nenhum. Por exemplo, se uma criança chegar e pegar a ponta do carregador e pôr na boca, ela tem o risco do choque. sim, principalmente se for Não o homologar. carregador falsificado, não homologado, se ele não tiver o selo da Anatel, ele sim pode não ter essa proteção, pode estar passando a voltagem maior do que o carregador permite Uhum. e a criança virar óbito por choque elétrico. Ou ter uma parada ali e precisar de uma manobra, aquilo trazer sequelas para ela. Sim, esse risco existe. É, porque eu não deixo, eu nunca deixei carregador, Outra coisa muito tipo importante, telefone você de tem que ativo. observar, você que está assistindo, se o seu carregador, às vezes, o cabo dele, ele começa a capa que protege a fiação de ter contato com a pele humana, às vezes ela vai se descascando, vai se desgastando, e mesmo assim você mantém o uso desse carregador. Larga de ser, posso usar o termo, mão de vaca, e compra um carregador novo, compra um cabo novo. Você está expondo a você mesmo e a outras pessoas a risco ao manusear esse carregador que não está com a capa, a proteção devida. Também existe casos de pessoas que tomam choque naquela conexãozinha ali. Hum. Pode acontecer. E a pergunta, a questão, vários equipamentos em uma tomada. Por exemplo, lá em casa, assim, eu não tenho o hábito de falar assim: "Ah, você não vai fazer isso", eu Uhum. prefiro ensinar. Sim. É assim, mas não precisa mexer. Então meu filho sabe, se eu precisar colocar um telefone pra carregar, ele sabe colocar, mas normalmente eu não peço, Uhum. né, porque é meio grosseiro, às vezes, para tirar e colocar. Mas a gente sempre ainda tem a questão de ocorrências com vários equipamentos em uma tomada só, né. Sim, quando você coloca vários equipamentos em um filtro de linha, em um T, você está sobrecarregando aquela tomada.
As tomadas, via de regra, elas são dimensionadas para uma carga elétrica, para uma demanda específica de energia, de eletricidade. E ela foi dimensionada para aquilo. Quando você coloca vários dispositivos, você está sobrecarregando, muitas das vezes, principalmente se forem dispositivos que demandam muita energia, aquela tomada. Isso pode trazer sobrecarga, pode trazer um princípio de incêndio para aquela residência. E os principais vilões, você tem air fryer. Air fryer, a maioria delas exigem tomada de 20 amperes. Aí as pessoas, por não possuírem, às vezes, aquela tomada de 20 amperes, elas usam adaptador. Então não use adaptador, você está expondo a risco desnecessário a ter um incêndio na sua residência. Ferros de passar, às vezes colocar em T, não ligue ferros de passar em T. Tudo que envolve a geração de calor, como forno, ferro de passar, chuveiro elétrico, tudo isso exige que a ligação elétrica seja muito bem realizada. E Porque específica, né? e específica, porque senão você está superaquecendo, está levando ao risco de um princípio de incêndio. Certo. Então, assim, é lembrar, né, criança não tem que ter acesso a esse tipo de equipamento, ela não tem que estar exposta a calor, a fogo. Um simples churrasco em casa pode ser causa de problema, né, se a criança está ali perto. E nós pais temos que estar, de fato, com os olhos bem abertos para verificar as nossas crianças, né. Eu sempre falo: "O bichinho estava lá no céu quietinho, você chamou ele para vir para a terra", então tem que cuidar, Tem que né. cuidar bem. Aquela famosa frase: "Ah, eu não pedi para nascer", de fato, ele não pediu para nascer, você quis que ele viesse, então vamos cuidar, vale a pena cuidar das nossas flechas para dar um bom futuro para eles. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e nós voltamos com muito assunto ainda aqui, com o Major ainda tem muita pergunta para ele. Não vai embora, a criançada vai e volta logo. Sou Yara Dias, diretora pedagógica do Colégio Metropolitano Júnior. Estou aqui para anunciar mais uma novidade: período integral. Venha conhecer nossa proposta pedagógica, nossos projetos Robótica Maker, PEC, que é Programa de Estimulação Cognitiva, Horta, Projeto Metrozinho. Venha fazer parte da nossa família, venha nos conhecer. Aguardo todos vocês. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real. Uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com Alô Criançada. Eu tô até com uma companhia aqui. Agora ela vai engasgar, afogar. Nós vamos resolver o problema com ela. Mas, Major, a gente vai falar agora de primeiros socorros, né? Sim. Existe algum dispositivo hoje que fale que as pessoas têm que ter treinamento para ser capaz de dar esses primeiros socorros? Sim, hoje existe a Lei Lucas. Ela é uma lei federal que obriga que todas as escolas tenham pelo menos um treinamento por ano para todos os seus colaboradores. Essa lei, ela surgiu de um fato triste. O pequeno Lucas, ele foi lanchar e se engasgou com um pedaço de salsicha. E, Nossa. infelizmente, ninguém conseguiu socorrê-lo a tempo. E por conta disso, criou-se um projeto de lei e hoje essa lei existe, está em andamento e as escolas recebem esse treinamento de forma anual. Inclusive, as escolas públicas do estado de Goiás, elas recebem de forma gratuita pelo Corpo de Bombeiros. Infelizmente, não temos a disponibilidade de efetivo para atender a todas as escolas do estado de Goiás. Mas as escolas que tiverem interesse também podem oficiar o Corpo de Bombeiros. Tem uma pequena taxa que é cobrada pelo estado, de acordo com o nosso código tributário, mas a corporação vai lá e ministra esse treinamento para todos os funcionários também. E é possível ministrar esse treinamento para crianças
Tem o programa do Bombeiro Mirim, né? Sim, o projeto Bombeiro Mirim já é outro projeto, mas a primeira pergunta, a Lei Lucas em si, ela é voltada para os funcionários, Certo. para que eles possam saber como agir frente a uma situação de emergência com as crianças. Um programa especificamente para as crianças aprenderem, não existe. A não ser que se mudasse a grade curricular, porque você imagina quantas salas de aula possuem quantas escolas, então teria que se haver uma mudança da grade de ensino, isso vindo por parte do Ministério Da do educação. Ensino, Ministério da Educação, para que então, ou fossem contratados professores e ministrassem esse conteúdo para as crianças, né. E vamos aqui agora, nossa neném vai afogar, ela vai engasgar com leite. Como que a gente faz? Ah, ótimo, vamos pegar a Ó, Maria aqui, Maria, bonequinha da minha filha Alice. Bom, a Maria, ela se engasgou com leite. Você percebeu que ela não está respirando, ela não consegue tossir. E aí, qual é o procedimento hoje? O procedimento hoje é você pegar uma fraldinha, enxugar a, a via aérea, a boquinha da criança, observou por alguns segundos, percebeu que ela não voltou a respirar, aí você vai fazer a seguinte manobra. Se ela voltou a respirar, ok, já está resolvida a situação da Maria. Agora, se ela não tiver voltado a respirar, você vai com seus dedos em V ou em C, manter a boquinha da Maria aberta, Uhum. preferencialmente sentado, você vai posicionar a Maria sobre o seu antebraço, sobre a sua perna, para dar mais firmeza, para não ter risco de queda. Você vai permanecer, vai manter a Maria inclinada com a cabeça para baixo, cabeça mais baixa do que o restante do tronco, e vai dar 5 tapas com firmeza nas costas da Maria. Mão aberta. Mão aberta. Você pode pegar com essa parte aqui da mão, Uhum. tá? Pode bater entre as escápulas, entre os ossinhos que tem aqui atrás. Bate com firmeza nesse sentido, sentido empurrando para baixo. Sim. Isso. Ah, tá. 5 tapinhas firmes. Depois, deu 5 tapinhas. Gente, uma coisa muito importante, enquanto o bebê não chorou, provavelmente ela continua engasgada. Mas o que você vai fazer? Você posiciona o outro antebraço aqui, segurando a cabeça nas costas da Maria e passa para outra perna. Nesse momento aqui, eu vou verificar se ela voltou a respirar e também posso observar se tem algum objeto aqui na boquinha dela. Se você conseguir visualizar, se estiver lá no fundo, não tenta pinçar, porque se você pinçar, você pode empurrar ainda mais para o fundo o objeto. Se estiver na superfície aqui, fácil de tirar, você passa o dedo por dentro da bochechinha dela e puxa dessa forma. Se você tentar pinçar assim, você pode empurrar mais. Observou aqui que a Maria continua sem respirar, você vai fazer 5 apertos, vai apertar 5 vezes. Nós chamamos de compressão, mas eu gosto de falar aperto para quem é leigo entender. Claro. Vai fazer 5 compressões aqui no tórax, entre os mamilos da Maria. 1, 2, 3, 4, 5. E já vira novamente e faz 5 tapas aqui. Geralmente, essa situação de você estar batendo aqui nas costas dela, nela, na criança, com a posição da cabeça mais baixa que o restante do tronco, a própria gravidade vai ajudar aquele alimento a se soltar. Então, ela vai se desengasgar. Agora, se ela não se desengasgou, mesmo você fazendo esse procedimento várias vezes, você percebeu que ela perdeu a consciência, aí nós precisamos fazer a RCP na criança. Como que eu vou fazer? A ressuscitação cardiopulmonar na criança. Crianças de até 1 ano, a ressuscitação ela é feita com os 2 dedos, da mesma forma que você tentou fazer a manobra de desengasgamento. Então, você vai colocar a criança numa superfície rígida para ficar mais fácil, e você pode fazer ou com os polegares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai fazer até a chegada do socorro. Como assim? Nesse meio tempo, você já Tem que ter pediu pedido. para alguém, liga lá para o Corpo de Bombeiros, telefone 193. Ou dependendo da cidade que você está assistindo, tem somente o SAMU aí, liga para o SAMU, telefone 192. Enquanto isso, você está fazendo a ressuscitação ali na criança. Se estiver sozinho, tem que respirar fundo, colocar no Colocar voz, no fazendo Viva uma Voz e manobra. fazendo a manobra e explicando a situação, falando com o atendente, explicando e fazendo. Qual é o ritmo da manobra e quantas vezes eu tenho que fazer?
No caso, aqui nós estamos falando de uma criança que se engasgou. Pode acontecer de, enquanto eu estou fazendo essa compressão aqui, a criança expelir o alimento e retornar à consciência. Por quê? Por que essa manobra ela é eficiente? Porque quando eu aperto o tórax, eu estou fazendo com que, além de estar fazendo a massagem cardíaca, fazendo com que o coração possa estar bombeando sangue, mantendo os órgãos vitais com o mínimo de sangue necessário ali para sobreviver, eu ainda estou fazendo com que o pulmãozinho dela empurre o ar pela via que está travada. Então, provavelmente, pode ser que nesse momento aqui que eu consiga também fazer essa desobstrução. Uhum. E qual é o ritmo? É de 100 a 120 por minuto. Como que eu vou saber se eu estou fazendo no tempo certo? A gente tem alguns macetes. Como a gente está falando de criança, o ritmo do Baby Shark. Baby Shark, tchurururu, Baby Shark, tchururu. Esse aqui vai dar pouco mais de 100 por minuto. Então, você mantendo nesse ritmo aqui até a chegada do socorro, ou até que a criança comece a chorar. Você vai perceber, então, que ela vai tomar consciência, e se ela está chorando é porque a via aérea está desobstruída também. E a criança maior? Miguel, vem cá. Meu A voluntário. Maria, A Maria vai ficar aqui comigo agora. Agora o Miguel vai a participar. grande Miguel. O grande, vamos tirar o Bob daqui. Vai lá, Miguel. Gente, você vai dar uva para sua criança, parta ela em pelo menos 4 pedaços, no sentido longitudinal. Não é lateralmente, não, longitudinal. Isso vai impedir engasgamento de crianças, tá certo? Isso é muito importante. Uva, morango, sempre dê picadas no sentido longitudinal. Vamos lá. Miguel se engasgou. Primeira coisa que eu vou fazer, ele vai estar sufocado, não vai estar respirando, ou se estiver respirando, você vai perceber que ele está com bastante dificuldade. Antes de tentar a manobra de Heimlich, que é apertar aqui embaixo, que eu já vou ensinar para vocês, primeiro você vai dar tapas nas costas deles. Em qual região? Entre esses ossos aqui, entre as escápulas. Você vai bater aqui com força, tá? Não é aquela força também de desmontar ele, não. Mas é forte, você precisa ter pressão, porque o objetivo é fazer com que essa pressão do tapa empurre o ar do pulmão para tirar o objeto que está travado, impedindo o Miguel de respirar. Então, eu vou dar 5 tapas nele. Não vou dar muito forte, tá, Miguel? Fica tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5. Dei 5 tapas no Miguel. Percebi que ele continua engasgado. Faz a mãozinha assim, Miguel, ó. Tá engasgado. O Miguel tá engasgado. Dei 5 tapas. Ele não desengasgou. Se você não agir rapidamente, ele pode perder a consciência também. Então, essa manobra, gente, ela serve para crianças a partir de 1 ano. Uma criança já está andando, já pode fazer essa mesma manobra, tá certo? Dosando a força. Em crianças, o ideal é abaixar, porque o tronco tem que estar encostado com o seu tronco, para dar firmeza e a manobra ser mais efetiva. Eu vou encostar meu tronco no tronco do Miguel, vou fechar uma das mãos, vou posicionar 2 dedinhos acima do umbigo dele, com a outra mão eu abraço essa mão, e vou apertar para dentro e para cima, como se fosse um movimento em J, só que bem forte. Posso fazer só um pouquinho, Miguel? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? Até desengasgar, tá certo? Isso que eu vou fazer com o Miguelzão aqui. Adulto, o procedimento vai ser o mesmo, a diferença é que eu não vou me abaixar. Eu vou me posicionar atrás também e vou fazer a mesma manobra. Obrigado, Miguel. Foi um excelente ator. Desengasgou ou não? Então tá ótimo. Agora o Bob aqui, com o adulto. O que a gente pode usar esse Bob aqui? Bom, o Bob tá aqui. Mesma coisa que eu vou fazer, que eu fiz com o Miguel. Tá ok aí? Então, localizei o umbigo do Bob, 2 dedos acima, vou posicionar a minha mão. Detalhe, a minha perna vai estar entre as pernas dele. Por quê? Para facilitar. Se ele perder a consciência, eu consigo segurar ele de forma mais fácil, ele não vai desabar aqui, tá? Então, posicionei a mão no local adequado, 2 dedos acima do umbigo, logo abaixo das costelas. Com a outra mão eu abraço e agora eu vou fazer pressões da mesma forma, em J, para dentro e para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes? Até ele se desengasgar. Se por acaso ele não se desengasgou, perdeu a consciência, nós vamos colocar o Bob no chão e agora vamos começar a manobra que é muito semelhante à manobra de ressuscitação cardiopulmonar.
Então, você vai se ajoelhar ao lado da pessoa que perdeu a consciência, vai entrelaçar as mãos dessa forma, vai posicionar isso, assim, vai posicionar na linha entre os mamilos, no meio, que é na posição do osso externo, você vai se manter com os braços estendidos, vai projetar o seu tórax sobre a vítima e vai usar o peso do seu tórax para fazer essa compressão. E vou começar a compressão no mesmo ritmo, de 100 a 120 por minuto. Essa posição. 2, 5. Certo. Da mesma forma que a gente fez com a Maria, pode ser que durante esse processo, como o Bob estava engasgado, que esse alimento saia, ele retorne à consciência. Aí não precisa manter a manobra. De qualquer modo, sempre que você se deparar com alguém nesse tipo de situação, liga 193 ou liga 192, dependendo da sua região, da sua cidade, para que o socorro já possa começar a se deslocar. Se você estiver sozinho, coloca no viva voz, vai explicando o que está acontecendo enquanto você começa a prestar esses socorros. Essa manobra aqui que eu fiz aqui, ela também serve para afogamentos, para choques elétricos, para infarto. Então, qualquer que seja a ocasião que, infelizmente, trouxe aquela pessoa a uma parada cardiorrespiratória, a manobra vai ser essa. Detalhe, vou voltar aqui de novo. Agora, vamos supor que o Bob simplesmente infartou, vai ser exatamente como é, o Bob se afogou. Alguém tirou o Bob da piscina. O Bob estava se afogando. Tirou ele na piscina, colocou ele numa superfície rígida. Não serve uma superfície macia, como um colchão, por exemplo, gente. Por que não serve? Vou mostrar para vocês. Porque quando eu fizer a massagem aqui, tá vendo que parte da energia está sendo absorvida pela espuma? Consegue perceber a espuma se movimentando? Então a massagem não vai ser eficiente como se você colocar numa superfície rígida. Tá certo? Então, Bob se afogou. A conduta hoje que a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático adota é essa aqui que eu vou passar para vocês. Muitas pessoas questionam, mas não foi abolido a respiração boca a boca? De fato, existe algumas críticas com relação à possibilidade de contaminação, por conta de você estar em contato com as secreções da vítima. Mas o que eu gosto de dizer sempre, o pessoal vai para a balada ali, beija quem nem conhece, Deus e o mundo, e agora vem para salvar uma vida, vem começar a falar isso aqui para mim. Então, gente, no caso de afogamento, essa é a manobra mais eficiente. Tirou a vítima da água, girou a cabeça um pouco para trás, porque quando eu faço isso, eu libero a via aérea da vítima. E aí eu tampo o nariz e eu sopro. Cubro completamente a boca e sopro 5 vezes. Terminei de soprar 5 vezes, então a partir de agora eu vou fazer 30 compressões e para cada 30 compressões eu vou fazer 2 massagens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30. Eu vou parar, vou fazer duas insuflações, 2 respirações. Isso aí que você falou é importante. É soprar, tá, gente? Tem gente que pensa que é puxar, tem que puxar a água que está no pulmão. Não, é sempre soprar o ar dentro do pulmão da vítima. Então, você vai fazer 30 compressões e soprar 1, 2 vezes. Terminou? 30 compressões, soprar 1, 2 vezes. Quantas vezes? Ou até a vítima voltar, ou até o socorro chegar. Nossa, muito bom. É assunto para mais de metro, né, mas a gente só tem um programa. Mas eu quero agradecer a disposição do senhor estar aqui, porque são informações que, como eu disse, a gente tem que difundir o máximo possível, né. E eu quero chamar você pai. Preste atenção no seu filho. É muito melhor você pecar pelo excesso do que pela falta, para que você não venha ser um pai que vai chorar a falta do seu filho por um cuidado mínimo que você poderia ter tido. Então, divulgue esse programa, encaminhe para sua família, o máximo possível, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Mas já o seu Instagram, né, como que a gente te encontra lá? Porque sempre tem muitas informações de qualidade para nós, né, como que a gente encontra? É @Major Marra.
@majormarra. Isso que você falou é absoluta verdade. Das ocorrências que eu já atendi, as mais tristes certamente foram crianças que perderam a vida, principalmente crianças que perderam a vida afogadas. Foram as mais tristes. Uma delas eu me lembro perfeitamente, meu filho mais velho, ele estava com 1 ano e pouco de idade, eu liguei para minha esposa e pedi para que ela levasse meu filho até o serviço, porque eu não estava aguentando de saudade dele, porque a gente Sim. sente a dor do pai e da mãe quando se depara com essa situação. Então, muito obrigada porque o senhor esteve aqui. Divulga esse conteúdo, se ele foi importante para você. Agradeço a sua audiência, cuide bem das suas flechas, lance-as num alvo seguro, num alvo que vai dar futuro para ela. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Fica com Deus e até a próxima.